Olá, meus irmãos, paz de Deus e amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a porção dobrada na vida do profeta Eliseu. Muitos não entendem até hoje como foi a porção dobrada na vida do profeta Eliseu. Essa porção dobrada cumpriu literalmente na vida de Eliseu, perfeitamente, como ele pediu a Elias, né? Porquanto Elias, durante a vida, no seu ministério, ele fez 7 milagres pelo poder de Deus na vida dele, né? Eu vou listar aqui nesse vídeo para vocês rapidinho, para não ficar muito comprido, depois os milagres de Elias e os milagres de Eliseu. E Eliseu fez 14 milagres. O primeiro milagre na vida de Elias foi quando ele profetizou para Acabe que durante 3 anos e 6 meses não ia chover sobre a terra. Então o Senhor mandou ele ir para um rio e lá ele ia sustentar. Ele falou assim: eu ordenei os corvos que te sustentem. E os corvos traziam para ele pão e carne pela manhã e pão e carne durante a tarde. O segundo milagre que Deus fez na vida de Elias foi quando acabou ali a água daquele ribeiro, né, que Deus tinha mandado que ele ficasse ali. Acabando a água, Deus mandou que ele fosse a Sarepta, que Deus tinha ordenado que uma viúva sustentasse ele. Mas só que quando ele chegou lá naquele lugarzinho, a viúva estava apanhando lenha, né? Mas como ele foi pela palavra do Senhor, ele falou assim: traga um pouco d'água para que eu beba. Quando a mulher foi, ele falou para ela: olha, traz também um pouco de pão, um pedaço de pão para que eu coma. E a viúva falou: viva o Senhor, viva a tua alma, que a tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, e eu estou aqui catando aqui esses cavacos para fazer um bolo para eu e meu filho comer, e depois disso a gente vai morrer, porque não tem mais nada. E aí Elias falou para ela: não, faça como eu estou te falando, faz um bolo para mim pequeno, né, e depois faz para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai terminar até que Deus mande chuva sobre a terra. O terceiro milagre que Deus fez na vida de Elias foi que ali ele ficou com aquela viúva até que Deus desse a segunda ordem, né? E ali o filho daquela viúva veio a falecer, e aí ela falou para ele: o Senhor veio até minha casa para recordar os meus pecados, a minha iniquidade, e Deus tirou a vida de meu filho. Então Elias pegou aquele menino e subiu no quarto que ele morava ali no alto, e se mediu sobre o menino 3 vezes, né? E rogou ao Senhor que Deus retornasse a vida daquela criança. O quarto milagre que Deus fez na vida de Elias foi quando ele foi desafiar os profetas de Baal, e ali ele orou, né? A história é grande, a gente pode ver lá em 1 Reis capítulo 18, né? Mas no final ele orou, fez um desafio para ver quem era o Deus verdadeiro, se era Deus ou era Baal, que o povo estava com 2 pensamentos, né? E naquele dia ele ia desafiar para mostrar o Deus verdadeiro, e o profeta de Baal orou de manhã até meio-dia, nada aconteceu, não houve resposta nenhuma. E quando ele orou, ele reparou aquele altar do Senhor ali, né? Colocou as 12 pedras, fez tudo certinho, né? Que ele orou, o Senhor mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e ainda secou aquela água toda que tinha colocado ali. O quinto milagre foi quando ele estava no cume do monte, que Acasias mandou aqueles capitães, né? O primeiro e o segundo, falando para ele: homem de Deus, o rei manda que você desça. E ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e seus 50 homens. O fogo consumiu aquele primeiro capitão, seus 50, e consumiu o segundo capitão, seus 50 também. O sexto milagre foi quando Elias estava ali com Eliseu, né? E de frente para o Rio Jordão, e para ele atravessar,
ele pegou a capa dele e tocou no rio e o rio abriu, ficou em seco. E o sétimo milagre foi quando ele estava ali, que ele subiu naquela carruagem de fogo, né? Quanto a Eliseu, não vai dar para a gente detalhar os 14 milagres, porque senão esse vídeo fica muito extenso, tá bom? O primeiro milagre que Deus fez na vida de Eliseu foi quando ele pegou a capa de Elias e ali mesmo ele tocou na água do Rio Jordão e falou: onde está o Deus de Elias? E aí as águas se abriram. O segundo milagre que Deus fez na vida de Eliseu foi ele sarar as águas de Jericó, né? Ele pegou sal e colocou naquelas águas e falou: nunca mais haja morte em vocês. E então as águas ficaram sãs. Ele ia subindo, né? E 42 rapazes pequenos, outras traduções diz adolescentes, falaram: sobe careca, ficaram zombando de Eliseu, porque Eliseu era calvo, né? Outras traduções falam: sobe calvo. E ele se voltou e amaldiçoou aqueles pequenos em nome do Senhor. E saiu uma ursa do bosque, foi o fim daqueles rapazes. Saiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom para uma guerra contra os moabitas. E eles caminharam 7 dias e não acharam água. E aí eles falaram: tem algum profeta do Senhor aqui? Tem Eliseu que foi o sucessor de Elias, e foram. E Eliseu, não dá para estender muito, né? Eu vou resumir aqui. Eliseu falou: vocês façam muitas covas aqui nesse vale, porque assim diz o Senhor: vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas esse vale vai encher tanto de água que vai beber vocês, o gado de vocês e seus animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, que Deus vai entregar os moabitas na mão de vocês. O quinto milagre, quase todos os irmãos já conhecem, eu sempre mando a palavra nas congregações, foi ele ter aumentado o azeite da viúva, né? O sexto milagre foi ele ter ressuscitado o filho da sunamita, né? Aquela viúva que falou: esse homem é um santo homem de Deus, e fez um quartinho para ele. Você sabe a história, ficou ali, né? E aí o filho dela veio morrer, e aí ela aprontou o carro, foi atrás dele, perguntaram se tudo vai bem. Ela disse que tudo vai bem, né? Mas não estava nada bem, que o filho dela tinha morrido. E aí ela falou com Eliseu foi lá e se deitou sobre o menino, e Deus deu vida novamente à criança. E ele mandou que os filhos dos profetas colhessem as ervas, e eles foram colher e colheram ervas bravas. E essas ervas tinham veneno e eles não sabiam. Quando colocou na panela, estava com veneno, e eles disseram: tem morte na panela, Senhor, tem morte na panela. Então Eliseu foi lá e pegou um pouco de farinha e colocou na panela, e o Senhor curou aquela comida. O oitavo foi quando eles estavam ali, Eliseu com aqueles 100 homens, e chegou um homem de um lugar ali e trouxe 20 pães para aqueles homens. E eles falaram: Senhor, como é que 20 pães vai dar para 100 homens? Ele falou bem assim: ponham para eles comer, porque assim diz o Senhor: eles vão comer, ainda vai sobejar. E comeram aqueles 20 pães, os 100 homens comeram e ainda sobrou. O nono milagre na vida de Eliseu também é bastante conhecido perante os irmãos, porque foi ele ter curado a lepra de Naamã, o poderoso, né, capitão do exército do rei da Síria. O 10º milagre foi porque Geazi era muito ambicioso, era o servo de Eliseu. E aí Naamã ofereceu a Eliseu algum pagamento, e Eliseu não cobrou nada, porque ele sabia que não foi ele que tinha feito, foi Deus que tinha feito aquele milagre. E aí Geazi ouviu ele falando aquilo, e depois, quando Naamã já ia de volta para sua terra, ele foi lá encontrar com Naamã e falou que Eliseu tinha mandado pedir umas mudas de roupa, alguma coisa, né? E aí Naamã prontamente deu para ele, né? Só que aquilo era mentira, e quando ele chegou, Eliseu falou para ele: você foi aonde? Não foi a lugar nenhum. Ele falou: não, eu fui com você
em espírito eu vi onde você estava. Já que você fez isso, você agora vai pegar a lepra de Naamã. Terrível, né? O milagre número 11 foi ele ter feito flutuar o ferro do machado, né? O milagre número 12 na vida de Eliseu foi que teve uma fome em Samaria que até a cabeça de um jumento valia um preço danado, porque o exército adversário cercou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, né? E o rei pensou que a culpa era de Eliseu, porque Eliseu tinha feito algo anterior que despertou a fúria daquele rei, né? E mandou falar com ele. E tem mais detalhes que depois vocês lerem, vocês vão ver, né? E Eliseu falou bem assim: amanhã a essas horas vai ter tanta fartura na cidade como vocês nunca viram antes, né? Vai ser tudo barateado, vai ser fartura de todos os lados. E aquele capitão, aquele homem que foi levar essa mensagem para Eliseu, que o rei tinha dito que ia matar Eliseu, ele não acreditou naquelas palavras. E Eliseu falou para ele: porque você não creu, você vai ver tudo isso, mas você não vai comer, né? E aí no outro dia aconteceu, não dá para detalhar aqui que fica muito comprido, viu? Aconteceu através de 2 eunucos, depois vocês veem lá, né? Isso cumpriu tudo. E aquele capitão estava na porta assim, quando o povo saiu da cidade para procurar comida, atropelaram ele, ele morreu e cumpriu o que o profeta falou. E aí cercaram a cidade, não dá para detalhar também, que é muito comprido, né? E aí Eliseu orou, né, para que Deus cegasse aquele exército. Antes disso, Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos daquele moço para que ele visse e viu o exército de Deus ali, e mostrou para ele que mais eram os que estavam a favor deles e de nós também, né, glória a Deus, do que aqueles que estão contra. E aí cegou o exército com cegueira, e eles não reconheceram mais o profeta. E ele falou assim: o homem que vocês estão procurando não está aqui não. E levou para dentro de Samaria. E quando chegou lá, orou novamente. E Deus abriu os olhos dele. Quando eles abriram os olhos, estava dentro da cidade, que poderiam ser mortos ali todos, né? E aí o rei saiu e falou assim: e aí meu pai, né? Porque se chamava Eliseu de meu pai, eu só quero que eu fira esse povo? Não. Ele falou: não. Já estão todos derrotados mesmo. Dê comida, dê bebida para eles comer e beber aí e ir embora, que já estão todos derrotados mesmo. E o último milagre foi o número 14. Eliseu já tinha morrido. E aí teve uma guerra, e aí eles pegaram um defunto, né? E jogaram na cova de Eliseu. Eliseu estava só os ossos, a carne já tinha sido consumida, estava só os ossos. Quando aquele defunto tocou nos ossos de Eliseu, reviveu novamente. Tá bom, meus irmãos? Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas eu acredito que o conteúdo valeu a pena, né? Maravilhoso a gente ver essas obras poderosas na vida daqueles homens de Deus, daqueles profetas. Isso fortalece a nossa fé e saber que o mesmo Deus que estava com ele está conosco também, porque lá em Tiago está escrito que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e fez tudo o que fez, né? Orou durante 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Isso quer dizer que o mesmo poder que tomava eles naquele tempo toma nós também hoje em dia. É só a gente querer, é só a gente buscar a Deus, que o próprio Cristo falou que ele ia para o Pai e nós ia fazer obras maiores do que aquilo que ele tinha feito aqui na terra. É só a gente crer nessas palavras, colocar em prática, que a gente vê tudo se cumprir em nossas vidas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tenha uma boa semana, fique com Deus e a paz de Deus